Meus queridos, graça e paz, que Deus esteja a abençoar a sua vida nesta noite, que Deus esteja a falar ao seu coração. Eu quero estar pedindo desculpa aos irmãos, eu estive tentando, estava dando um problema aqui, marquei as pessoas e não estava conseguindo entrar ao vivo, todas as vezes dava erro, e eu passei um bom tempo aqui tentando, sem conseguir, até suei, mas eu quero cumprimentar a você com a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça e a paz do Senhor, pedindo perdão, né, pela tentativa aqui, o tempo que passei tentando, e você aí tentando me achar aqui não conseguiu, os irmãos que tentaram aí, que Deus abençoe suas vidas. Está saindo som aí? Só me diga aí, tem alguém dizendo que está sem som. Eu estou tendo alguns problemas aqui, né? Ok. Só me digam aí se está com som. Alguém disse aqui que estava sem som. Veja aí também se não é seu celular que está com problema no áudio, tá certo? Ok? Que Deus abençoe sua vida, que Deus fale ao seu coração nesta noite, através do seu servo que está aqui. Eu quero falar hoje de fé, tá bom? Rapidamente eu quero resumir aqui, para ver se a gente faz num bom tempo essa live. Quero falar de fé, ok? Vivendo pela fé é o que eu queria falar com você nesta noite, né? Muito obrigado aí a todos que estão ouvindo, assistindo. Agora vai dar certo, se Deus quiser. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, e depois o capítulo 11, versículo 1, na sequência, eu vou ler aqui, para a gente falar um pouco naquilo que Deus está falando ao meu coração no dia de hoje, durante a semana. O texto diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E o capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Eu queria orar nesse momento, para que Deus nos abençoe através da sua palavra. Ore comigo nessa noite. Senhor, nosso Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, nós entregamos a direção e o curso da nossa vida. Deus querido, que o Senhor esteja a direcionar a nossa vida, que o Senhor esteja, ó Deus, a governar as nossas vidas, que nós vivamos inteiramente para o Senhor. Deus querido, que haja em nós retidão, que haja em nós sinceridade, ó Deus, que haja em nós integridade de espírito, ó Deus. Pai querido, nós queremos Te adorar nesta noite, nós queremos Te louvar nessa noite, bendizer o Teu nome, ó Deus, que nós vivamos para a Tua adoração, seja em tempos bons ou ruins, seja em tempos fáceis ou difíceis, que nós venhamos viver para, ó Deus, o louvor da Tua glória. Nosso Deus, nos abençoe e fale aos nossos corações através da Tua palavra. Nesta noite, ó Deus, seja conosco. Abençoe o Teu servo que agora tem, ó Deus, o privilégio de anunciar a Tua palavra, ó Deus querido. Muito obrigado pela vida dos irmãos que me assistem nesse momento, ó Deus, abençoe este culto, ó Deus, que é feito aqui, ó Deus querido, através dessa live. Abençoe a vida dos Teus servos e a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, eu quero falar com você um pouco através desse texto que lemos aqui, falar um pouco de fé. Olha, esse texto aqui na carta aos Hebreus é um texto muito importante, né, para uma afirmação ou afirmação de fé. Olha, a carta aqui aos Hebreus, ela foi escrita a judeus que haviam se convertido a Jesus Cristo. Logo no início da igreja, quando as primeiras pessoas começaram a se converter, alguns judeus que eram da lei, alguns judeus que eram judaizantes, eles começaram a se converter a Jesus Cristo. Só que havia muita perseguição sobre eles, havia muita perseguição da própria lei, da própria religião sobre eles, e eles então começaram, alguns deles, vamos dizer assim, a enfraquecer, a ficar em dúvida, porque além da perseguição, por eles terem saído da lei, havia um grande risco
de que eles voltassem ou retornassem para a antiga religião, se fosse fariseísmo ou saduceísmo ou qualquer um outro segmento religioso da época. Mas eu creio que mais judaísmo, né, o fariseísmo ou o saduceísmo. Porque havia essa perseguição e esse conflito dentro deles de sair dos rudimentos da lei e agora estar vivendo uma nova direção de vida. Então o autor aos Hebreus, ele se preocupou em escrever para eles e trazer para eles, principalmente nesse texto onde nós vamos estar falando hoje, trazer para eles uma palavra que os firmasse na fé e para que eles entendessem que a partir dali eles precisavam viver pela fé em Cristo Jesus, não mais segundo a lei. E ele começa a explicar a eles o valor da fé, a influência da fé na vida dos seus antepassados. E eu queria aprender com você hoje, né, que além da fé ser firmada ali por esse texto, por essa escrita de Paulo aos judeus cristãos, a fé também pode ser muito importante na minha vida e na sua vida nos dias de hoje. Então, naquele momento, o autor aos Hebreus, ele queria mostrar aos mesmos que a fé e não a lei ou a circuncisão é que os salvariam, mas quem os salvaria seria uma fé genuína em Jesus Cristo. E então ele começa a falar da fé. E o que é que nós podemos aprender, meus queridos, sobre fé? Eu quero agradecer aos irmãos aí que conferiram o som, está ótimo, então muito obrigado, que Deus abençoe os irmãos aí nas suas casas, que Deus esteja a falar ao coração de vocês, tá certo? Pois vamos aprender então por que a fé é tão importante, tanto naquela época para os convertidos da época, quanto para nós hoje. E eu quero começar pensando com você que viver de fé ou viver pela fé é uma forma maravilhosa de agradar a Deus. Viver pela fé é uma forma maravilhosa de agradar a Deus. Olha, aqui no 10:38 de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, ele vai dizer: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, ou se ele voltar atrás, ele diz: a minha alma não terá prazer nele, ou não se agradará nele. Tá certo? Então, se a gente for lá para o versículo 6 do capítulo 11, vai dizer assim, o início do versículo vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Ou seja, a fé é uma forma maravilhosa de agradar a Deus. Então, quando você crê em Jesus Cristo, quando você tem fé, você está agradando a Deus. Por que, pastor, é tão importante ter fé? Porque a fé é como se fosse um antídoto para tudo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre isso um pouco depois, tá certo? A fé é a forma maravilhosa de agradar a Deus, como nós vimos aqui nos textos. Quem vive pela fé não desiste. Quem vive pela fé não abandona o barco. Quem vive pela fé não volta atrás. Quem vive pela fé não deixa de forma nenhuma a esperança. Tá certo? Quem vive pela fé não volta atrás. Quem vive pela fé não abandona o barco. Quem vive a fé jamais perde a esperança. A fé nos faz avançar para a conservação da salvação. Como diz a palavra aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, o próprio autor aos Hebreus, ele vai dizer isso. Olha, quando ele diz que aquele que recuar, a sua alma não tem prazer nele, ele vai dizer, logo depois, ele diz: nós, porém, não. Nós não somos daqueles que recuam. Nós somos daqueles que não se retiram, ou não se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
Nós não somos daqueles que se retiram ou que voltam atrás. Nós somos quais? Nós somos aqueles que permanecem firmes, nós somos aqueles que creem, que permanecem com a fé firme para a salvação da alma. Veja, ou para a conservação da alma, como ele diz aqui. Então, a fé, ela nos faz avançar para a conservação da alma. Por isso, além da fé ser algo muito importante para agradar a Deus, ela faz com que nós permaneçamos firmes, porque quem vive da fé não desiste, não abandona o barco, e a fé nos faz avançar para a conservação da alma. É a única forma de podermos conservar a nossa alma, é tendo fé, porque a fé nos leva à salvação, a fé nos faz vivermos de uma forma pela qual cremos em Jesus, e assim temos a garantia da nossa salvação. Porque, vejam, queridos, a fé é quem faz com que permaneçamos na salvação. Então, algumas pessoas já me perguntaram durante os tempos, né? Aqui ou ali algumas pessoas me perguntaram algumas vezes assim: pastor, mas porque eu conheci uma pessoa que se converteu e era firme, estava na igreja e de repente abandonou, saiu fora do caminho, deixou. Por que aconteceu isso? Por que ela abandonou a fé? Aí onde eu respondo para essa pessoa: olha, querido, ela não abandonou a fé, porque ninguém abandona uma coisa que nunca teve, ninguém deixa para trás uma coisa que não tinha. Então, quem abandonou, quem saiu, é porque não tinha fé. A fé é que faz com que nós permaneçamos firmes. Entende? A pessoa pode ter tido uma pseudo-conversão, ou uma falsa conversão. Talvez a pessoa tenha feito uma decisão baseada na emoção, né? Porque existem algumas coisas que emocionam as pessoas. Algumas pessoas ouvem uma pregação bonita de um pastor famoso, ou até vai em uma igreja que trabalha muito com a emoção, não é? E aquela pessoa se emociona com tudo aquilo, com toda aquela coisa que vê, aquele emocionalismo. Aquela pessoa também é inundada pelo aquele emocionalismo e de repente diz ter se convertido. Mas uma conversão baseada na emoção não dá segurança. A salvação ela tem que vir pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então uma pessoa não pode abandonar uma fé que nunca teve. Quem saiu é porque nunca teve fé. Quem tem fé permanece. A fé é o firme fundamento. Entende? Por isso, a fé ela nos faz avançar com esperança para a conservação da alma. Eu quero pensar com você também que a fé nos faz esperar pelas promessas de Deus com a convicção de que de fato nós já as recebemos. A fé nos faz esperar pelas promessas de Deus com a convicção de que de fato já as recebemos. Entende? Se Deus te prometeu alguma coisa, ou se você pediu algo a Deus e você sabe que Deus vai te dar, embora você não tenha recebido ainda, você só está esperando receber, mas você já, pela fé, você já tem a convicção de que Deus vai te dar, ou que Deus vai fazer por você. E quando eu digo fazer ou te dar, eu não estou falando aqui apenas de coisas materiais, não sou esse materialista ou que vive pela teologia da prosperidade, não, muito pelo contrário, né? Eu estou falando aqui da fé, da esperança naquilo que você espera em Deus, e pode ser bênçãos de diversas formas, inclusive a própria salvação. Quando você espera em Deus, quando você tem fé, você consegue esperar com convicção, como já tivesse acontecido, como se já tivesse acontecido. Isso é a fé, né, essa fé que salva, né? Boa noite aí, pastor Marcos, a Fabiana, Deus abençoe, viu? Um grande abraço. Continuando aqui, a fé nos faz esperar, ela nos faz esperar com convicção
por aquilo que esperamos e que não vimos ainda, entende? A fé nos faz esperar com convicção naquilo que esperamos, como se já tivéssemos recebido. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, a primeira parte do versículo 1, né, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha, a fé, ela é um fundamento, como diz aqui, firme das coisas que esperamos. Isso aqui não quer dizer que já tenhamos recebido, apenas esperamos, mas já temos a certeza, né? Já temos aquele firme fundamento, aquela esperança certa que receberemos pela fé. O Salmo 40, o salmista, ele vai nos dar uma boa direção de como esperarmos, né? Ele diz: esperei com paciência pelo Senhor ou no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, quem vive nesse firme fundamento da fé, ele consegue fazer como Davi, esperar com paciência. Quem espera com paciência, como Davi, é porque tem fé que vai acontecer. Por isso não se apressa. Por isso não vai estar murmurando, né? Vai estar esperando com paciência, porque tem o firme fundamento da fé que Deus vai fazer. E veja bem, a fé, ela é muito importante para nós. Por quê? Porque, queridos, se nós não tivermos fé, em meio a tudo que está passando, como viveremos? Imagine só comigo, se eu e você não tivéssemos fé nesse tempo. Reflita comigo. Nós estamos vivendo num tempo de dificuldades. Nós estamos vivendo num tempo em que precisamos ficar dentro de casa. Algumas pessoas não conseguiram abrir, por exemplo, seus comércios. Quem tem comércio maior, que daria grandes aglomerações. Aqueles que estão com o comércio aberto estão atendendo resumidamente. Algumas igrejas não estão, por exemplo, nós não estamos podendo abrir os templos. Algumas pessoas estão fazendo com portas fechadas, com número resumido, mas eu acho que vai chegar um tempo que nós vamos poder adorar a Deus e no nosso templo de uma forma certa, com todo mundo lá, porque não adianta estar privando alguns também do culto, né? Outras pessoas que têm problemas mais sérios estão de fato em casa. Os idosos não podem nem andar muito na rua. Quem tem doenças crônicas como diabetes, pressão alta, né? Não pode estar andando muito. Se sairmos tem que ser de máscara. Há algumas coisas que queremos comprar, já não encontramos nos mercados, porque não está conseguindo chegar até nós. Algumas coisas talvez, se tivéssemos o dinheiro para comprar, não conseguíssemos, ou não conseguiríamos comprar. Veja, estamos chegando num tempo que as coisas estão ficando difíceis, escassas. E se piorar mais do que isso? É claro que eu estou dizendo aqui uma possibilidade, né? Não entenda isso como uma profecia, não. Uma possibilidade. Se piorar, imagina vivendo num tempo difícil como esse. Se nós não tivermos fé, queridos, se nos faltar a fé nesse tempo, como iremos viver? Reflita nisso. Eu quero pensar também com você que a fé nos faz termos a convicção ou a certeza das coisas que esperamos, embora não estejamos vendo. A fé nos faz termos a certeza das coisas que esperamos, embora não possamos ver. Você e eu, tem muitas coisas que nós não conseguimos ver, mas existem. Por exemplo, o ar. Nós não vemos, mas ele existe. Isso a lei da física vai explicar muitas coisas, né? Nós apenas sabemos que existe. Não conseguimos ver. Eu dou um exemplo claro de mim, por exemplo. Eu não vejo Deus, mas eu creio piamente em Deus. Eu creio na sua existência, no seu poder. Eu creio em tudo que Deus em tudo que Deus é capaz de fazer. Eu nunca o vi com meus próprios olhos. Eu digo Deus em essência. Apesar de eu poder ver as coisas pelas quais Deus se manifesta,
mas eu não consigo ver Deus pessoalmente. Na verdade, Jesus Cristo diz que ninguém jamais viu a Deus. Eu não consigo vê-lo, entretanto, eu consigo crer com todas as minhas forças em Deus, em tudo que Ele pode operar por e através de mim. Eu tenho um exemplo de Jó, lá no Antigo Testamento, nos tempos remotos, né? Os estudiosos bíblicos, os grandes teólogos, dizem que o livro de Jó talvez seja até mais antigo do que os livros de Moisés, do que o livro de Gênesis, e eu não digo o tempo, mas o livro, né? O tempo que Jó viveu seja um tempo anterior, talvez, a Moisés. Mas, mesmo naquele tempo, veja o que Jó diz no capítulo 19 de Jó, no versículo 25, Jó vivendo em meio a um grande sofrimento, a uma grande provação. Jó estava sem filhos, Jó estava sem seus bens materiais, Jó estava numa situação deplorável. Mas Jó, em um momento, ele diz: eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Veja a declaração de Jó. Agora eu quero que você pense na situação em que Jó estava vivendo. Jó estava vivendo um tempo muito difícil, irmãos, na sua vida. Jó estava vivendo um tempo lastimável, um tempo de grande dificuldade em sua vida. Mas, em meio a tudo aquilo, Jó não perdeu a sua fé, não perdeu a sua esperança. Embora Jó não tenha vivido no tempo de Jesus Cristo, mas Jó, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Veja bem, Jó tinha a esperança na sua redenção. Jó tinha a esperança, a fé de ser remido. Ele não conhecia Jesus ainda, não havia visto Jesus, mas tinha a esperança da sua redenção. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu não creio porque eu vejo. Eu vejo porque eu creio. Entende? Eu não creio porque eu vejo porque eu creio, porque eu vejo pela fé. E a minha fé me faz ver o invisível. A minha fé me faz atingir o inatingível. A minha fé me faz conseguir o impossível. E isso é que é fé. É ter a certeza das coisas que eu não estou vendo, mas eu tenho a certeza. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele nos diz, escrevendo aos Coríntios, que se nós vivêssemos, ou se vivermos apenas baseados nas coisas daqui da terra, ele diz que nós seríamos os piores de todos os homens. Nós não podemos viver baseados apenas naquilo que vemos. Olha, infelizmente, com os tempos, a fé ela foi sincretizada em muitas coisas. A fé ela começou a ser sincretizada e as pessoas começaram a ter uma fé baseada naquilo que elas viam. As pessoas começaram a ter fé baseada em travesseiros, ter fé baseada em toalhas, uma fé sincretizada em lama, em areia, uma fé sincretizada em água, uma fé sincretizada em imagens, estátuas, em esculturas, uma fé sincretizada em muitas coisas. Então, quando a pessoa ela começa a ter uma fé sincretizada, ela começa a ter uma fé baseada nas coisas que ela vê, ela começa a deixar de crer no invisível. Porque a sua esperança começa a ser baseada em coisas palpáveis. E a fé, veja, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a certeza das coisas que não se podem ver. Fora disso não é mais fé. Se eu creio porque estou vendo, se eu creio naquilo que toco, se eu creio naquilo que pego, se eu creio naquilo que eu posso apalpar, ou que está de frente aos meus olhos, isso não é uma fé bíblica. A fé bíblica é a fé no invisível. É a fé justamente no que eu não posso ver. É crer naquilo que eu espero sem estar vendo. Então, nós não podemos, queridos,
vivermos uma fé desse jeito. A nossa fé precisa ser uma fé que agrade a Deus. E a fé que agrada a Deus é a fé que faz com que creiamos naquilo que não estamos vendo. E temos a esperança que acontecerá. Sabe, tem tantas coisas que eu creio hoje. E eu não quero saber quando vai acontecer, mas eu já creio. E eu oro para que você pense assim também. Que você se sinta seguro em Deus. Eu quero voltar de novo ao Covid, né, o coronavírus. Eu preciso de vez em quando tocar nesse assunto, né? Imagina só. Agora, eu não vi a cura ainda. Não existe injeção, não existe uma vacina, né, para o coronavírus. Não existe uma cura eficaz ainda. Não existe. Os homens não podem fazer nada por nós. É muito fácil de contrair esse vírus, até mais fácil, por exemplo, até há pouco tempo a AIDS era uma das piores doenças do mundo, né? Mas o contágio era mais difícil. O coronavírus, ele é capaz de contagiar uma pessoa, ou da pessoa adquirir o vírus, até tocando em alguma coisa que alguém tocou há um tempo atrás. A pessoa pegando na mão de outra pessoa, um aperto de mão. Imagine com quanta facilidade. Aí não tem vacina para ele ainda, para essa doença, não tem um meio eficaz de combate a essa doença. Agora, a pandemia está aí, as pessoas estão com medo, os governos, os prefeitos, as autoridades estão mandando as pessoas ficarem em casa, mas nós não estamos vendo nada ainda, sabe? Agora entra a fé. Nós precisamos crer que a cura está a caminho. Nós precisamos crer que Deus está providenciando um meio para que nós possamos sair dela. É aí que entra a fé. Nós não estamos vendo a cura. Nós não estamos vendo a vacina. Nós só estamos ainda agora vendo e ouvindo as notícias, as terríveis notícias. Nós estamos ouvindo e vendo diariamente, sendo bombardeados pelas terríveis notícias, sem ver ainda, sem saber nada a respeito da cura. Mas sabe, queridos, essa é a hora de nós termos essa fé bíblica. Essa é a hora de nós crermos. De crermos que Deus está providenciando a cura. Amém? Essa é a hora, esse é o momento de crermos. Nós não precisamos ir muito longe, nós não precisamos pagar nada, né? Nós apenas precisamos crer. Crer e confiar que Deus está providenciando a cura. E se trouxermos para um âmbito mais pessoal, nós precisamos crer que Deus livrará a mim e a você dessa terrível doença. Amém? É hora de crer, é hora de colocar essa fé em ação. Eu não estou vendo, diga isso, repita comigo, eu não estou vendo, mas eu creio em nome de Jesus. Eu também creio, em nome de Jesus, mesmo não estando vendo, mas eu creio que já está a caminho a cura para nós, para que nós possamos andar sem medo. Pensando ainda na fé, eu quero pensar com você que pela fé nós somos salvos. E pensando nessa salvação pela fé, eu quero estar refletindo com você que a fé é o único meio de sermos salvos, né? Eu falava agora há pouco da pandemia. Amém? Aí, pessoas dizendo, eu creio, pode responder, eu creio em nome de Jesus. Tá certo? Então, a fé, além de nos providenciar a cura, né? Como já estamos falando aqui que nós cremos na cura que está a caminho, a fé também nos traz a salvação. Tanto a salvação aqui de perigos, quanto a salvação da nossa alma. Embora a fé seja algo, como já falamos aqui, né, que é crer no impossível ou no invisível, mas a salvação vem pela fé. E nós, quando temos fé, nós seremos salvos, somos salvos pela fé. Olha, eu quero ler aqui não só citar para você alguns exemplos aqui, que
o que aconteceu, do que aconteceu na Bíblia, o próprio Jesus Cristo falando aqui sobre a fé que salva. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 5, versículo 34, Jesus diz à mulher, existem outras passagens em Lucas também, mas eu quero citar aqui em Marcos, capítulo 5, versículo 34, Jesus diz àquela mulher que estava com uma hemorragia, com fluxo de sangue, há um bom tempo, há muito tempo, já havia gastado tudo quanto tinha e já havia se desgastado também, indo em muitos lugares atrás da cura, né? E Jesus diz para aquela mulher, sabe o que ele diz? Vá em paz, a tua fé te salvou. Veja o que Jesus diz para a mulher. Mulher que estava ali condenada pelos homens, né, a viver separada, e estava também com uma doença que não trazia paz para ela, que ela estava praticamente condenada a morrer. Diz que ela já havia gastado tudo quanto tinha com os médicos e via pior a cada dia. Mas Jesus diz para ela, mulher, vai, tem paz, a tua fé te salvou. Amém? Jesus diz ao cego Bartimeu, no capítulo 10, versículo 52 de Marcos, Jesus vai dizer para o cego Bartimeu o seguinte: vai em paz, a tua fé te salvou. Ou levanta-te, né? A tua fé te salvou. Vê, a tua fé te salvou. O cego Bartimeu, e diz que naquele momento o cego Bartimeu levantou-se ali, seguiu a Jesus e saiu glorificando a Deus, seguindo a Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 17, versículo 19, Jesus disse ao leproso que voltou, ele disse também: vai em paz, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, nós temos aqui uma certeza que a fé, essa fé que é invisível, ela pode também nos salvar. Ela pode salvar dos perigos e pode salvar a nossa alma. Então, creia que a fé em Jesus Cristo que temos vai nos salvar. Além de nos salvar dessa pandemia, de nos curar, né, de qualquer tipo de doença, ela também pode salvar a nossa alma. Por isso nós precisamos ter fé. A fé no invisível, a fé no impossível, né? A fé que faz com que nós possamos viver nessa esperança da salvação, para que creiamos para a conservação da alma, como diz aqui o autor aos Hebreus. Pela fé, nós somos justificados também. A fé, ela pode também trazer para a nossa vida a justificação. Queridos, eu falava aqui a respeito da cura, da salvação também, mas eu quero falar da justificação. Porque, queridos, nós não podemos nos enganar a nós mesmos, achando que, por exemplo, nossos atos de justiça podem nos salvar. Nós não podemos nos enganar a nós mesmos, pensando que algumas coisas que venhamos a praticar podem nos levar à salvação. Nós não podemos nos enganar, como muitos se enganam por aí, criando dogmas e vivendo através de dogmas e achando, dizendo que aquela doutrina, entre aspas, né, que é um dogma criado por determinado segmento religioso, e ele diz que a pessoa tem que crer em Jesus e viver aquele dogma, aquela doutrina lá. Veja bem, o que eu quero dizer para você, eu não estou fazendo pouco caso de ninguém, mas eu quero dizer a você que quem salva é a fé em Jesus Cristo, tá certo? Seguir dogmas, preceitos humanos, é legalismo. E as escrituras sagradas, elas vão nos dizer, eu quero mostrar aqui em alguns versículos, que quem nos justifica é a fé. Nós somos justificados pela fé e pela fé em Cristo Jesus. Não é por causa de rudimentos da lei, não é por obras da carne, não é por causa de preceitos humanos. Nós não somos justificados por nossos atos, até mesmo porque no livro do profeta Isaías, a palavra de Deus vai nos dizer que os nossos próprios atos de justiça diante de Deus são como trapos de imundícia. Então, não são esses dogmas ou esses legalismos criados por homens
que vão nos salvar. Quem nos salva é a fé em Cristo Jesus. É claro que aquele que é firme na fé e quem crê em Cristo Jesus, tanto ele vai ser um homem que vive para boas obras, quanto também ele vai viver uma doutrina sadia em sua vida, porque doutrina é ensinamento bíblico. Todo ensinamento bíblico é doutrina, e toda doutrina tem que ser bíblica. Se não for doutrina bíblica, é apenas doutrinas de homem, ou doutrina humana, tá certo? Doutrina bíblica é uma coisa, doutrina humana é outra. Ensinamentos são ensinamentos humanos. Mas a doutrina verdadeira que falamos aqui, nós que cremos, é a Bíblia. E esse ensinamento, ele é produzido em nós quando nos aproximamos de Cristo e quando temos fé em Cristo Jesus. Então, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé nos faz alcançarmos a graça de Deus. Portanto, só a fé é que nos justifica. Porque todos carecemos de justificação, de sermos justificados, porque por nós já era. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, como é que alguém que está destituído da glória de Deus pode se justificar a si mesmo por seus próprios atos? Mas na parte B do texto é que diz que, do capítulo 6, versículo 23 de Romanos, é que vai dizer, depois de dizer que o salário do pecado é a morte, o apóstolo Paulo vai dizer que, mas a salvação é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, e vem através de Jesus Cristo, tá certo? Então, meus irmãos, vamos viver pela fé, porque só seremos justificados pela fé. Em Hebreus 11, versículo 4, vai dizer que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons por ela, depois de morto ainda fala. Então, depois de morto ainda fala, até hoje. A história de Abel repercute, porque diz que ele alcançou o testemunho de que era justo diante de Deus pela fé. E em Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos 5:1 vai nos dizer o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio ou por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é pela fé em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que somos justificados. A fé, ela agrada a Deus, faz com que agrademos a Deus. Essa fé, ela nos faz esperar em Deus, né, pelas suas promessas, com a convicção de que já recebemos. A fé nos faz ter a certeza das coisas, mesmo que não a tenhamos visto ainda. A fé, ela nos salva, e a fé nos justifica. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, vai nos dizer o seguinte, Gálatas, capítulo 2, versículo 16, vai nos dizer: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Olha, portanto, pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, queridos, ainda existem aqueles que querem viver por preceitos da lei, que querem aplicar preceitos da lei e viverem em sua vida, né? Isso não é uma crítica, mas só um alerta. Nós não podemos viver hoje baseados na lei. A lei serviu de aio até Cristo chegar, mas Cristo é a perfeição de toda lei. Cristo aperfeiçoou a lei para que nós vivêssemos por Cristo e não pela lei. Entenda, o próprio Cristo vai dizer que se o homem falhar em um preceito da lei, ele falhará em todos.
Então ninguém conseguiria cumprir a lei na íntegra. Mas Jesus veio para aperfeiçoar a lei e para que nós, através dele, não precisássemos mais cumprir a lei, porque por ela seríamos condenados. Então, pela fé é que somos justificados, porque justificação vem de Deus. Através do sangue derramado na cruz por Jesus Cristo é que somos justificados. Nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Para concluir, queridos, os nossos próprios atos de justiça, como falei há pouco, são diante de Deus como tratos de imundícia. Por isso, Deus nos deu a oportunidade de crermos em Jesus e sermos salvos pela fé. Porque Ele sabia que através da nossa própria justiça jamais iríamos alcançar a salvação. Então Ele, o próprio Deus, nos dá a oportunidade de, pela fé, nós chegarmos até Ele e alcançarmos a salvação. Olha, é necessário apenas fé em Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 11. Em Gálatas capítulo 3, versículo 11. Eu quero que você confirme comigo aí, Gálatas 3 e 11. Ele vai dizer o seguinte, apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Ele diz claramente aqui, né? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então você e eu viveremos da fé, seja nesse tempo ou em outros tempos. A lei, como ele diz aqui, é evidente que pela lei ninguém seria justificado, não teria condições nenhuma. Nós não conseguiremos sermos justificados, nem salvos, nem agradar a Deus, porque o justo viverá da fé, e pela fé que somos salvos, pela fé somos justificados diante de Deus. Queridos, eu quero lembrar aqui o capítulo 16, versículo 31 de Atos dos Apóstolos, para que nós possamos encerrar essa mensagem de hoje. O apóstolo Paulo, juntamente com Silas, eles estavam presos, amarrados pelos pés. Eles estavam presos, estavam em uma masmorra, eles e outros prisioneiros. E eles começaram a orar e a louvar a Deus. Lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos vai contar essa história para nós. E eles começaram a louvar a Deus e começaram a orar. E de repente houve um grande terremoto ali naquele cárcere. E o cárcere foi abalado, as correntes quebradas, os grilhões, as portas de ferro se abriram, os alicerces do cárcere foram abalados. E eles foram soltos. E o carcereiro que havia tomado conta deles até ali ficou assustado com aquilo. Quando viu que não tinha mais nenhum preso nas grades, ele se assustou, apavorou-se. Paulo o confortou e disse: não se apavore, não tire sua própria vida, nós estamos todos aqui. E ele, naquele momento, ele viu que tinha sido um milagre tremendo, que ali Deus tinha operado. Ele começou a crer naquele momento que havia um Deus acima de todas as coisas, que havia livrado todos aqueles presos da cadeia. Então ele tem o desejo no seu coração de ser salvo. E ele pergunta ao apóstolo Paulo e a Silas: senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Sabe o que eles respondem para ele? Crê no Senhor Jesus e serão salvos, tu e os da tua casa. Quero encerrar hoje com essa frase: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Através da fé em Cristo Jesus, você poderá ser salvo. E você pode também fazer com que a sua casa, através do seu testemunho, da sua pregação, muitos se convertam. Eu estou falando aqui com a segurança que tenho em Cristo Jesus. Se você já é salvo em Cristo, se você já crê, eu dou glória a Deus pela tua vida. Mas se você ainda não crê em Cristo Jesus, você não fez essa decisão de crer em Cristo Jesus, você ainda está dividido, né? Creia em Cristo Jesus, entrega a tua vida a Ele. Como diz lá nos Salmos, 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor
e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe, que Deus fale mais profundamente ao teu coração. Boa noite a você, a todos que estão aí assistindo. Eu quero orar nesse momento com você. Vamos orar juntos. Clame a Deus, ore comigo também nesse momento, antes de encerrarmos. Nosso Deus, nós louvamos ao Senhor pela tua boa e agradável palavra, pela tua doce palavra que chega, ó Deus, às nossas vidas todos os dias. O Senhor se preocupou, Deus querido, em deixar a tua palavra para que ela nos orientasse, para que ela nos servisse de bússola, para que a tua palavra nos norteasse, para que através dela nós tivéssemos uma direção para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque temos esta palavra. Quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos aqui da Igreja Batista que estão nesse momento nos ouvindo, os meus irmãos em Cristo de outras cidades, meus amigos, meus familiares. Deus querido, que o Senhor permaneça a falar aos seus corações através da tua doce palavra. Direcione, Senhor, cada um a viver de acordo, ó Deus, com ela, com a tua boa e agradável palavra. Deus querido, nos direcione, ó Deus, a te honrarmos e ensine-nos, querido, a vivermos da fé, porque sabemos que a fé vem de ti. Deus querido, assim como aquele pai de família pediu ao Senhor uma vez: Senhor, nos ajude na nossa incredulidade. Pai querido, assim como ele pediu que o Senhor o ajudasse na sua pequena fé, nos ajude também a crermos mais, a vivermos mais pela fé. Nos oriente, Senhor, a termos uma fé mais segura no Senhor. Deus querido, que possamos crer a cada dia mais. Proteja os teus servos e a mim, ó Deus, a cada um de nós das ameaças, ó Deus, que existem. Nos proteja, ó Deus, Pai querido, nos faz seguros, ó Deus, em Ti, para permanecermos como os montes de Sião e não nos abalarmos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, esteja a operar em todos os lugares, ó Deus, nos hospitais, ó Deus, nos profissionais de saúde, ó Deus, que estão nesse momento enfrentando, ó Deus, toda essa dificuldade, ó Deus, em cada profissional que tem que sair de suas casas para trabalhar. Opere, ó Deus, na vida daqueles que estão em casa também, ó Deus, guardados com medo, ó Deus, dessa doença. Deus querido, proteja-nos de todos os males, ó Deus, em todo tempo, que em Ti nós estejamos seguros, que em Ti alcancemos a graça, que em Ti alcancemos a misericórdia, que em Ti alcancemos a salvação, ó Deus, que em Ti, ó Deus, tenhamos sempre, ó Deus, a segurança de podermos, ó Deus, dormir e acordar sabendo que o Senhor nos faz acordar em paz e em segurança. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um, aos irmãos aí da Igreja Batista de Ibiara, muito obrigado. Mais uma vez eu quero pedir aí desculpa aos irmãos. Claro que quarta-feira passada eu não pude transmitir a live, porque na hora eu não estava em condições, terminei um serviço tarde e não tive mais tempo, né? E hoje o celular, eu marcando as pessoas, ele não fazia a transmissão, e eu continuei marcando as pessoas e ele não fazia. Depois é que eu descobri que eu não poderia marcar ninguém e fiz assim, aí deu certo. Mas graças a Deus eu consegui um pouco tarde. Muito obrigado a você que esteve até agora comigo, ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida. O nosso amigo Edivan, né, Leite, Enivan, lá em São Paulo, a irmã Erivaneide Pedro, Deus abençoe. Ellen Cavalcante, Jeová Rodrigues estão assistindo aí, nossos amigos lá em João Pessoa. Rodrigo Pereira também estava assistindo a live. Dora Silva participando conosco, minha esposa Dora Silva. Também Dom Marcone, nosso irmão Marcone Gladstone está aí nos assistindo, Deus abençoe. Irmã Margarida Alves está também nos assistindo. Maria do Socorro Basílio, irmã Socorro, Eroneide Pedro, Deus abençoe a vocês. Daniela Oliveira, Deus abençoe sua vida. Fabiana Veloso, que Deus abençoe. Pastor Marcos Quintino, meu amigo Pastor Marcos aí nos assistindo também. Logo terminou sua live mais cedo hoje, né? Hoje eu comecei mais tarde, Deus abençoe. Valquíria Alves, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Fale mais profundamente ao seu coração. Cate Lima, Deus abençoe, Cate, a sua vida. Socorro Basílio, minha irmã, lá em Itapsuma, Pernambuco, Deus abençoe. Ok, tem mais gente aqui, deixa eu ver. Daniela Oliveira, já falei. Irmã Maria Marli Medeiros, lá em Caicó. Irmã Marli, Deus abençoe sua vida, viu? Deus fale mais profundamente ao seu coração nesta noite.
Nasa Lúcia, lá do sítio Mulungu. Nasa Lúcia, Deus abençoe sua vida, né? Acho que é do sítio Mulungu. Se não for, desculpa aí, eu acho que errei o nome aqui, mas se não for, me perdoe, Deus abençoe. Ok. E Vânia Pereira também estava nos assistindo. Vânia, Deus abençoe a sua vida grandemente. Olha, meus queridos, eu quero lhe pedir mais uma vez, se essa reflexão, se essa mensagem abençoou a sua vida, se falou ao seu coração, compartilhe aí. Se não falou também, fica com você, tá certo? Mas se falou ao seu coração, se você sente que essa palavra falou com você, compartilha com outras pessoas para que fale a outras pessoas também, tá certo? Vai lá, compartilha com um amigo seu, um irmão, uma irmã em Cristo. Vai ficar aí no Face, você pode compartilhar depois. Muito obrigado por tudo, Deus abençoe sua vida. Se der tudo certo, quarta-feira estaremos aqui de novo trazendo mais uma mensagem, mais uma palavra de Deus, tá certo? E Deus abençoe grandemente a sua família, Deus abençoe sua vida, que os propósitos que você tem colocado na presença de Deus sejam todos realizados. Se não forem é porque não era da vontade de Deus, porque Deus só faz por nós, né, aquilo que Ele sabe que é bom para nós. Deus não vai fazer algo que seja nocivo. Fran Camilo nos assistindo também, Deus abençoe, tá certo? Então é isso, Deus vai te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Eu quero ficar por aqui, desejando a todos uma ótima noite, né, uma ótima semana a partir de amanhã, que Deus esteja abençoando você em todos os momentos, livrando você do mal. Um grande abraço e até lá, até quarta-feira, se Deus quiser.